Olá, hoje a gente vai embarcar numa viagem pelas paisagens da alma, com a guia genial de Beltesazar, o mestre. A proposta aqui é fazer um mergulho profundo no poema Nós desse Jeito, para entender não só o que ele diz, mas o mundo inteiro que ele constrói com as palavras. E a chave para entender essa obra toda tá bem aqui, nessa ideia. A grande poesia não descreve apenas o que sentimos, ela constrói um mundo onde nossos sentimentos podem habitar. É exatamente isso que Beltesazar faz. Ele pega o macrocosmo, sabe? Os desertos, os céus, essa imensidão toda do universo e comprime tudo isso dentro do microcosmo. A paixão, o luto, a memória, tudo que cabe num único olhar. Então, para começar, a nossa primeira parte, a geografia de um sentimento. Aqui, a gente vai mapear essa paisagem emocional que o poeta desenha verso a verso. Mas antes de começar a análise, é fundamental sentir os versos que dão o tom de tudo. A primeira estrofe já nos coloca direto no cenário. No horizonte do deserto, o fogo se acende, um céu de Arizona que nunca se rende. A partir daqui, vamos desconstruindo o poema, pedaço por pedaço. Olha só, este slide é praticamente o nosso mapa da jornada emocional. É a curva de ativação do poema. Ela mostra direitinho o caminho. A gente sai lá do pico, do fogo e o deserto, depois mergulha fundo na ruptura e a noite, para finalmente chegar na calmaria da paz e eternidade. Vamos seguir essa trilha. E a primeira parada é exatamente essa. O fogo e o deserto. O ponto mais alto. O pico incandescente da paixão. O poeta continua. Teus olhos guardam brasas, segredo profundo, e eu me perco em ti, esquecendo o mundo. Pensa bem, ele escolhe o deserto, um lugar árido, imenso, para acender o fogo da paixão. Isso quer dizer que esse sentimento não só sobrevive, mas ele floresce no ambiente mais extremo que existe. E os olhos, eles são portal para esse fogo todo. Essa tabela aqui, essa matriz, ilustra com perfeição como o poeta trabalha. De um lado, o cenário físico, o mundo real, digamos. Do outro, o estado interno, a alma. Então, o deserto do Arizona vira o fogo da paixão. O ouro californiano vira o valor incorruptível da alma. O mundo lá fora existe para dar palavras para o mundo de dentro. Só que aquela curva emocional que a gente viu, ela mostra uma queda bem abrupta. E é para onde a gente vai agora, a ruptura e a noite. É o momento em que a luz e a música simplesmente se apagam. A palavra que ele escolhe aqui é, nossa, é tudo. Rasga. O adeus não é um sussurro, sabe? Ele rasga o silêncio da noite. É uma quebra violenta, um som que quebra a paz. E a imagem aqui no slide captura essa ruptura de um jeito muito físico. O coração chora sim, mas não se esconde. Uma vulnerabilidade corajosa. O poema, então, nos leva para uma espécie de subtração dos sentidos. O sol se vai, levando a visão, a música se cala, levando a audição. E quando esse mundo exterior some, o que resta é um vácuo sensorial. E nesse vazio todo, só uma coisa ainda se sustenta, a lembrança. É justamente nesse vácuo que o poema encontra um santuário. E assim a gente entra na terceira parte, o refúgio na memória. É sobre encontrar abrigo naquilo que sobrou. Aqui a gente chega num paradoxo que é belíssimo. O poeta diz que ele é um poeta sem rima, que escreve sem versos, sem melodia. Ué, mas como assim? Ele está basicamente abandonando as próprias ferramentas da sua arte. E por quê? Porque o objeto do seu amor virou a própria arte. Tu és meu destino, minha poesia. O ato de amar se tornou maior que o ato de escrever. E esse refúgio é levado para uma escala cósmica. Não é só sobre a falta de luz e som, não. É sobre o fim do mundo, literalmente. E quando o mundo inteiro desaparecer, mesmo no Apocalipse, existe um santuário. A pessoa amada se transforma no universo inteiro e o olhar dela é o único lugar necessário para a ressurreição. Isso tudo nos leva, então, à promessa final da nossa jornada, a assinatura da imortalidade, que é, no fundo, um verdadeiro contrato assinado contra o tempo. A poesia aqui, ela funciona como uma máquina do tempo. A imagem da ampulheta com tinta azul é perfeita para isso. Ela pega a paixão, que é passageira, e transforma em memória imortal. O mundo físico pode até acabar, mas a tinta no papel garante que aquele instante de perfeição fique guardado para sempre. E aqui os versos finais, a promessa selada. Pois não seremos só memória, jamais. Eu sempre lembrarei de nós desse jeito, em paz. A última palavra é paz. Depois do fogo, da ruptura, da desintegração do mundo, o poema encontra o repouso absoluto.
A assinatura de Belteshazzar não há só para dizer quem escreveu, é como um selo de cartório num contrato de eternidade. E no final das contas, tudo se resume a isso. Nos teus olhos eu volto a viver.